Bom, boa noite a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Dr. Robson Paixão, representando aqui o CREMEGO, e o Dr. Marcelo Prado, representando o CFM. E nós vamos abordar alguns assuntos importantes hoje relacionados à medicina, à cirurgia plástica. E eu queria que você se apresentasse, Dr. Robson. Como é que você foi parar na medicina? O que que te chamou? Por que escolheu essa especialidade? Porque também foi trabalhar no CRM. O que que nesse período de formação, de desenvolvimento, te levou a isso tudo? Primeiro, Fabiano, agradecer o convite, né, em nome do Conselho Regional de Medicina. A doutora Sheila teve um imprevisto, não pôde comparecer, pediu que eu viesse, em nome de todo o corpo de conselheiros. E a minha história é uma história como de muitas pessoas daquela geração, né? Nós não tínhamos nenhum médico na família, alguns primos distantes que eram médicos, e a partir daí veio aquele desejo de fazer medicina. Naquela época, poucas faculdades ainda existiam, e acabou que eu passei no vestibular. Na época, eu era até funcionário do Banco do Brasil, né? Entrei no Banco do Brasil com 14 anos naquele projeto de menores aprendizes, e por pouco eu não virei funcionário do Banco do Brasil de carreira, porque o vestibular foi antes da prova do banco, né? Eu passei no vestibular e segui a carreira de médico. E ao longo do tempo, como eu gostava muito de esportes, eu acabei me envolvendo com alguns clubes de futebol, e por isso a paixão pela ortopedia. E com o tempo, acabou que eu fui me envolvendo com algumas atividades classistas, justamente por entender que o médico naquela época ele não ligava muito para essas questões de defesa profissional, de invasão da profissão, porque o médico era médico, todo mundo sabia o que o médico fazia, e pronto, não tinha discussão, né? E com o tempo a gente viu que a nossa profissão foi sendo invadida pelas operadoras de plano de saúde, principalmente depois de 88, com a Constituição brasileira, porque ela abriu espaço para a medicina suplementar. Ficou definido lá na Constituição que a medicina suplementar podia atuar. E com isso elas entraram sem regulamentação nenhuma, e para o plano de saúde ganhar dinheiro, né, ele teria que explorar o médico e o próprio paciente. E a partir daí, então, participando de algumas entidades, fui presidente da Associação dos Hospitais, fui presidente da Sociedade de Ortopedia aqui por Goiás, e acabou que eu fui para a defesa profissional da SBOT, onde fiquei por 8 anos à frente da SBOT Nacional, na defesa profissional, e muitas ações importantes nós fizemos lá. E disso, naturalmente, eu acabei entrando para o CRM, e participei também da Associação Médica, participei também participo ainda até hoje do Sindicato dos Médicos, e sempre nessa história de luta em defesa da classe médica, tentando levar esses conceitos de ética, dignidade da profissão, respeito à nossa profissão é muito honrada, tanto que eu tenho 4 filhos médicos, né, formados, especialistas, e que me dão muito orgulho, porque realmente eles são o exemplo daquilo que eu queria, né, para todos os médicos, né, médicos dedicados, éticos, e que trabalham em condições adequadas. E hoje o que nós vemos é essa situação extremamente confusa, né, e onde o médico está inserido num contexto que, além de ter que lutar para conseguir alguma coisa por conta desse aumento indiscriminado de escolas médicas, ele ainda tem que lutar contra outras pessoas que não são médicas e querem invadir a nossa profissão de forma muito abrupta e muito irresponsável, né, que está levando e causando mortes aí a muitas pessoas. Nesse caminho todo, eu acabei que também exerci uma atividade de docência na Faculdade de Medicina da PUC, onde eu fui professor da Faculdade de Medicina por 10 anos, justamente na cadeira de ética médica, e isso era uma das coisas que eu achava que faltava, ainda falta ainda nas escolas de medicina, um momento exclusivo para os alunos discutirem ética, e na PUC nós tínhamos isso, ainda tem ainda. Isso quem criou foi o saudoso professor Elian, que foi presidente do Conselho Nacional de Medicina, e eu continuei após a morte dele esse trabalho, que também foi muito importante para despertar no jovem médico esse cuidado com o zelo, com a ética, né? Não adianta você ser um grande cirurgião, um grande clínico, se você não tiver ética, tudo isso, né, poderá ser jogado por água abaixo, e você às vezes ser até caçado da sua profissão, justamente por infringir
esses princípios que norteiam, né, a nossa vida no dia a dia. Então, assim, essa é um pouco da minha história, uma história igual de muitos, né, da minha geração, que lutaram contra muitos, né, com muitas dificuldades para ser um médico que exerce a profissão dentro daquilo que a gente entende que é o correto e hoje luta, né, junto com os companheiros, Marcelo, que está no CFM, todos os outros, a nossa diretoria e todos grandes, todas as outras entidades grandes que participam, as sociedades de especialidades que participam. Eu tive agora um congresso de ortopedia aqui, Congresso Goiano, nós tivemos a oportunidade de debater isso também, junto com os ortopedistas, e você faz isso muito bem na cirurgia plástica, que é levar ao médico essa noção de dignidade, né? Nós não podemos aceitar qualquer coisa, né? Não é porque nós não somos melhor do que ninguém, não. É porque a gente tem um trabalho extremamente importante, né, na luta diária por salvar vidas, e o nosso trabalho tem valor, ele tem que ser respeitado. Então, a partir do momento que a gente entende isso como uma verdade, a gente passa a ter essa ideia de corpo, de grupo, de união entre nós, para lutarmos contra tudo aquilo que a gente entende que é contrário à nossa profissão. Então, em linhas gerais, é essa a história. Você, Marcelo. Bom, como o Robson falou, o esporte sempre foi muito marcante na minha vida, né? E desde novo, sempre fui vidrado, sempre vivi nesse meio. E o esporte me direcionou para a medicina e me ajudou para entrar na medicina, né? Eu consegui bolsa numa escola lá em São José do Rio Preto, onde eu morava na época. Eu ganhei bolsa 100%, né? Não eram todos atletas, cada atleta tinha um nível de 10, 20, 30, eu tinha 100% de bolsa. E aí, com essa escola, que era a melhor escola que tinha, tal, eu consegui entrar na faculdade de medicina. E o próprio esporte também, essa parte do corpo, né, do movimento, tudo, foi me levando para a medicina. E, assim, no meio de tantos colegas infelizes na profissão, né, da medicina, que a gente vê a situação que está aí, eu falo que eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu faria tudo de novo, assim como a cirurgia plástica, né? Eu falo que o meu caminho foi abençoado e eu faria tudo de novo, né, sem problemas, né? E a cirurgia plástica, assim como vi um dos meninos comentando aqui no bate-papo anterior, né, a cirurgia plástica realmente é aquilo. Você consegue fazer algumas coisas que na hora você já vê o resultado, né? A variedade de cirurgias, e assim, eu estou falando de toda a parte estética, reparadora, são incríveis na cirurgia plástica. E continuando aí, essa luta agora do CFM, o Robson até participou de uma fase aí, a gente estava lado a lado aí, há 5 anos atrás, para lutar pelo CFM. Minha vontade foi de entrar numa instituição que realmente é lá que faz a diferença, né? O CFM é ali que norteia toda a medicina, né? O CFM é que norteia a medicina do país, a saúde da população, né? Tanto da mesma forma, o que eu falo, se você investir no médico, você investe na saúde da população, é automático isso. E ali faz a diferença, né? E estamos ali, né? Eu estou no CFM, o Robson aqui também, numa parte regional, mas estamos na luta aí, que não é fácil, né, Robson? Não. Olhando aí, são 2 médicos experientes. O que você viu que mudou nos últimos anos na medicina e o que você viu que mudou nos últimos anos na cirurgia plástica, aí nesses últimos 20, 30 anos? Roberto, eu acho que a principal mudança de paradigma da medicina foi o aumento indiscriminado de escolas médicas. Porque isso hoje, não só isso, mas a entrada da mídia, né, das redes sociais e da internet como um todo. Isso teve um impacto no mundo, né, de uma forma global, mas para a área médica e com o advento dessas escolas médicas, de abertura indiscriminada de escolas médicas, nós passamos a formar médicos um pouco diferentes, né? Algumas escolas não têm aquele compromisso, o zelo com o ensino. Então, tem muitos médicos aí que se formam e nunca viu um cadáver, nunca teve oportunidade de lidar com, às vezes, até com o próprio paciente real, porque eles treinam em bonecos, treinam em algumas outras coisas, e isso, às vezes, não dá aquela expertise, assim, para que ele realmente saia da faculdade em condições
e com segurança para atender o paciente. Eu estava conversando essa semana com o diretor técnico de um grande hospital, ele está com dificuldade de encontrar emergencistas, porque os meninos saem da faculdade e não querem trabalhar em sala vermelha porque não dão conta de entubar, tem um medo danado de atender um paciente desse, eles preferem ficar na linha de frente, né, atendendo ali os pacientes rotineiros e não querem ir para lá. Então, isso fez uma mudança muito grande. Eu falo muito, se a gente, quando vai chegando a certa idade, você fica comparando as coisas, né? Então, assim, no meu tempo, você, por exemplo, estudar diabetes, né? Você tinha que ir para a biblioteca, você tinha que pegar 3, 4 livros, você tinha que ler, escrever tudo ali à mão, buscar informações onde não tinha, varar a madrugada, pegando livro, tentando achar artigo, pesquisando, não tinha nem Xerox naquela época, a gente lutava, para você ir fazer uma prova. Hoje, o aluno da maioria das faculdades, eu falo isso com tranquilidade, porque, como eu disse, eu fui professor da Faculdade de Medicina, eles pegam aqui o celular, lê lá um tema sobre diabetes, chega ali para o professor, disserta diabetes, tudo que tem, entendeu? Mas ele sai da sala de aula, ele não sabe mais, ele não lembra mais o que é diabetes, o dia que ele vê um paciente, ele não sabe como lidar e fica buscando, às vezes, num aplicativo, informações. E isso mudou, então, o cenário completo da medicina. Eu não sei se para bem ou para mal, mas isso leva ao médico hoje a ter um raciocínio um pouco diferente, porque as bases elas não mudaram, né? Anatomia, fisiologia, bioquímica são princípios e pilares básicos para uma boa formação acadêmica. Você não chega lá na frente sendo médico sem ter visto, sem ter passado, sem ter uma fundamentação nessas matérias básicas, porque você não tem um raciocínio crítico daquilo. E às vezes você chega em diagnósticos que não são corretos. E isso explica uma outra versão, né? Uma outra informação, na verdade, que tem surgido ultimamente, e é verdadeira, do grande número de aumento de denúncias contra médicos nos Conselhos Regionais de Medicina. Então, nós estamos vivendo hoje um boom inesperado, ou esperado, até programado, de denúncias por erros ou procedimento, não erros, né? A gente não usa mais essa palavra, mas é o que todo mundo costuma falar, mas por problemas de responsabilidade, né, no ato médico. Então, isso é preocupante, porque a gente pode perceber num contexto desse o tanto que a medicina mudou nos últimos 20 anos, por exemplo, 20 anos, 25 anos para cá, por conta basicamente desses dois fatores, o aumento discriminado de escolas médicas e o incremento da internet, de todos esses fatores aí. Então, o médico hoje ele tem que estar sempre muito atento a tudo que ele faz, né? E aí, nessa esteira, você vem, né? Denúncias de assédio, denúncias de um monte de coisa, que toda hora, a todo momento, né, chegam ao Conselho Regional de Medicina, onde colocam o médico numa situação extremamente complicada. Muitos, eu já tive informações até que alguns colegas estão deixando, né, não querem mais a profissão, outros estão seguindo alguns caminhos paralelos, né, de diagnóstico, alguma coisa assim, para não ter o contato médico-paciente, que a relação médico-paciente é uma relação muito difícil, né? A gente, às vezes, no dia a dia, você acha que é fácil, mas não é, né? A relação médico-paciente, ela é cheia de expectativas, né? É uma pessoa que está sofrendo à espera de um médico que pode resolver o seu sofrimento. Então, ela é uma relação, e é uma linha muito tênue, né? Entre na relação médico-paciente, entre o amor e o ódio. Então, assim, nós temos que estar muito preparados para essa relação. E é isso que eu acho, assim, que isso mudou muito, mas eu creio que isso faz parte da vida, essas mudanças. A coisa foi muito rápida, né? Essa transformação foi muito rápida. Eu espero que as próximas gerações, claro, com certeza terão excelentes médicos, brilhantes médicos, e isso é um processo natural. Mas hoje, a gente, né, principalmente a gente que não viveu muito essa nova realidade, a gente fica muito preocupado em ver como que as coisas estão, justamente por essa própria insegurança nossa, né, de saber como que as coisas serão no futuro. Mas esse é um processo natural da vida, eu creio que tudo vai ficar adequado e tudo se adequará a essas novas regras, essas novas normas mundiais, entendeu? Eu achei interessante que você citou uma coisa que é o fundamental de fazer a medicina, mas que essas aberturas de escolas desenfreadas acabaram retirando. Como não há hospital, Sim.
não há paciente. Não. Se não há paciente, não há o contato, não há o desenvolvimento do raciocínio clínico nem de cuidado do paciente. Porque o ser humano, ele não é só ali uma diabetes, ele não é só uma pressão alta, não é só um problema do fígado, não é só uma fratura, ele é um ser humano completo, biopsicossocial. E se você não está preparado para entender que quem está na sua frente ali não é um problema hepático, né, não é uma cirrose, e acha que é só uma cirrose, não é um ser humano, então você começa a ter dificuldades, entendeu? Porque as pessoas hoje, elas precisam muito de cuidados, né? Mais cuidados do que do próprio tratamento em si. Então, e isso faz uma diferença muito grande para o médico entender esse contexto, né? Por isso que ele tem que ter essa boa formação, essa base mesmo, né? De fundamentos para ele poder saber conversar, saber orientar, saber acolher aquela pessoa que está sofrida naquele momento, né? Eu falo com a minha secretária lá, Marcelo, ninguém vai no hospital passear, ninguém vai lá no hospital porque está, né? Uhum. A gente sai, você vai num restaurante, você vai ali, mas você, no hospital você quer ser bem tratado, você quer ser, né? Desde a hora que você chega até a hora que você termina a consulta e vai embora. É uma sequência né, de bom atendimento que tem que ser feito, porque a pessoa está sofrendo. Quem está sofrendo não quer chegar num lugar que ela acha que vai curá-la, né, e sofrer mais ainda, né? Então isso é o difícil, né? O que a gente entende que esses conceitos deverão ser melhores aplicados hoje em dia. E isso tem acontecido, né? Os hospitais têm melhorado muito o atendimento, os médicos têm, de alguma forma, entendido isso também, né? Eu também acredito, Fabiano, que realmente essa abertura de faculdades sem critérios, né, mínimos é o principal motivo do que está acontecendo com a medicina hoje em dia. E também saúde da população. O exemplo que eu tenho é muito marcante, porque eu lembro do número. Quando eu acabei a faculdade, eu me formei em 97, eram 85 faculdades de medicina, 1997. E hoje eu lembro que teve uma audiência, alguma coisa no CRM, e o pessoal da Secretaria de Educação, né, MEC. não, foi da Comissão Estadual de Educação. Isso. Né? Eles foram lá e levaram 459 escolas de medicina, tinha abertas naquele dia. Já abriu mais, tá? E isso é uma coisa, é numérico, porque assim, você junta o sonho da pessoa ser médica com o sonho dos pais terem médicos na família, que é uma coisa bonita, a gente sabe que é uma profissão muito interessante, só que não é para quem quer, é para quem pode fazer. Você tem que fazer um processo seletivo para aquilo. E essas escolas, que antes do ano 2000 eram menos de 100, você tem estrutura física, você tem um hospital escola, você tem os pacientes para você estudar, né? E nós não temos hoje em dia tudo isso. Então, hoje em dia é boneco. E olha só, a faculdade tem boneco. Tem umas que nem tem boneco ainda, né? E outra coisa é a docência. O professor não nasce de uma hora para outra, Sim. né? E hoje em dia, não. Coloca esses meninos em qualquer posto. Entende-se que qualquer médico virou um professor. E, às vezes, esse cara não tem nenhuma condição de ensinar as pessoas. Isso está gerando um problema extremamente grave de saúde pública. São profissionais despreparados cuidando da população. Né? Eu não sei se quem bate palma para essa abertura de faculdades tem noção do perigo e do risco de vida que eles estão correndo. E, Robson, eu fiquei até feliz de escutar de que alguns médicos não estão aceitando ir para a sala vermelha. Porque isso já mostra um bom senso já deles, que estão vendo que eles não sabem. Porque muitos desses topam e estão lá. Eu falo, é que nem um porte de arma, né? Você pega um CRM na mão, né, e vai cuidar das pessoas. E um detalhe errado ali, uma dosagem errada, você vai gerar um óbito ali, né? E às vezes em sequência, isso daí. Então, é extremamente grave essa abertura indiscriminada de faculdades, né? E esses meninos estão saindo no mercado. E assim, tudo está caminhando, né? Se tudo der certo, hoje é dia 7, amanhã é terça, quarta-feira, às 9 da manhã, vai ser votado no Senado o exame de proficiência médica, às 9 horas da manhã. Por isso que eu já deixo até um chamado, não sei como é que vai sair no ar, para todo mundo mandar um recado para o seu senador. Né? Essa votação vai ser espetacular. A parte ruim é que vai ser só daqui a 6 anos.
né? Porque todo mundo que entrou agora não vai poder fazer a prova, só a partir do que entrar lá para Não, e frente. além ainda tem que andar muito Tem que ainda, andar né? muito Isso ainda. aí Numa dessas pode até mudar daqui 6 anos. isso aí. Então, assim, mas já é Passo. uma luz, né? Sim. Eu falo assim, a gente dá 20 para trás e dá um passinho para frente. Ah, não tem como, vão desistir. Não, a gente tem que lutar, tem que lutar. Se nós que estamos nesses órgãos diretivos, no Estado ou na Federação, no Conselho Federal de Medicina, se a gente não continuar lutando, ninguém mais vai lutar por isso, né? E assim, as pessoas reclamam, não está fazendo nada. Gente, a luta é gigantesca, né? E está sendo feita alguma coisa, mas infelizmente eu falo que não é para qualquer pessoa fazer medicina. E criou-se a ideia de que qualquer um hoje em dia faz medicina. Faz um FIES, faz um financiamento. Ai, que lindo, meu filho está fazendo medicina. Só que na escola de medicina que esse filho está fazendo, mal tem boneco para todo mundo. O professor é o plantonista do posto de saúde, que não tem nenhuma especialidade. Lógico, nunca desmerecendo quem não tem especialidade, mas quem tem uma expertise, uma área de especialização, vai ensinar alguns conhecimentos com mais aprofundamento daquela determinada área. Né? Até numa emergência, algum setor, numa UTI, num setor de ginecologia e obstetrícia, na ortopedia, isso é fundamental para as pessoas aprenderem esse caminho, né, árduo da medicina. Não é para qualquer um. Fabiano, só para dar um número, citou um número aqui, eu formei em 85, o conselho foi criado em 57. Então, de 57 para 85, vão-se aí mais de 20 anos, né? Tá. Meu número é 4.781. Hoje, formam-se, são registrados aqui em Goiás quase 3 mil e poucos médicos por ano. Ou seja, o que levava 20 anos de formação médica, só aqui em Goiás forma em 1 ano praticamente. Entendeu? Então, isso é uma preocupação grande, porque o que acontece? Não tem trabalho para todo mundo, né? Saiu um estudo agora recente que faz a comparação e a projeção de número de médicos e a população, e por volta de daqui 5 anos, nós já teremos muito mais médicos por habitantes do que qualquer outro país, entendeu? E não tem lugar para trabalhar. Hoje, para você ter uma ideia, na fila aqui para inscrição, para trabalhar nos postos de saúde aqui, tem mais de 600 pessoas inscritas e não tem perspectiva nenhuma de serem chamadas, né? Eu recebo, acho que o Marcelo também recebe, você, às vezes ligações de pais, de amigos, pedindo para a gente arrumar um emprego para esses meninos, porque não tem onde trabalhar. Desesperados. E assim, e você, aqui em Goiás, ainda tem uma situação extremamente complicada, porque nós não temos mais concurso público, porque com o advento das OS e das PJs, o Estado lavou as mãos, quando eu digo Estado e município. Então, você não tem concurso público para médico. Os planos de saúde estão todos fechados. A Unimed, para você entrar, você tem que ser especialista, né? Tem uma cota a ser paga, tem uma prova que hoje é muito difícil, né? Na minha época, a Unimed saía procurando médico para entrar, então hoje é uma prova extremamente difícil. Então, a chance de você formar, fazer uma especialidade e entrar para a Unimed, né? Para atender a Unimed, isso é uma porcentagem baixa. E PASO fechado, né? Que são planos que dominam o mercado. Pra você ter uma ideia, PASO tem 600 e poucas vidas credenciadas e a Unimed 300, ou seja, a maioria da população do nosso estado, da nossa cidade, ou tem PASO ou tem Unimed. Então, se você que está começando não tem acesso a esses planos, você praticamente está fora do mercado também. E o doente particular não existe, porque se ele tiver que pagar, ele vai pagar para alguém que já tem uma certa expertise, ele não vai pagar para um recém-formado. Então, a situação hoje para esses meninos, depois que eles saem da faculdade, formam, fazem aquela festa maravilhosa, com cantor sertanejo, festa caríssima, a hora que eles caem no mercado, é um choque de realidade terrível, né? E eu já vi alguns aí, né, meninos aí que se formam e realmente ficam desnorteados, porque não sabem onde vai. Aquele sonho, né, que o Marcelo falou, que é uma realidade, todo mundo não se formar, que isso é um sonho, é família, ele acaba se tornando um pesadelo, entendeu? Para muitos ainda hoje. E com a tendência disso piorar, porque se continuar nessa linha de 3 mil por ano, daqui 5 anos, né, como saiu essa pesquisa, o mercado vai estar extremamente saturado. Isso aconteceu com a odontologia, isso aconteceu com o direito, isso aconteceu com a engenharia, né? Porque antigamente, quais eram as profissões, né, das famílias, né? Engenharia, direito e medicina. A odontologia depois pegou o boom também. E hoje você
está numa situação extremamente com onde esses médicos vão trabalhar. Aquela ideia de que vamos fazer escola de medicina para o médico ir para o interior, mas como que ele vai para o interior se ele não tem um concurso? O que nós estamos vendo hoje, e eu te cito aqui, Caldas Novas, Iporá, São Luís, sem medo de errar, Jaraguá, e vários municípios em que os médicos são contratados pelos prefeitos e depois dão cano, eles não recebem, estão sem receber. Existe uma série de municípios, a grande maioria dos municípios não estão pagando os médicos. Por quê? Porque você não tem concurso. Por que um médico, por que um policial militar, um juiz, um delegado, ele fica numa cidade pequena de qualquer lugar do país? Porque ele é concursado. Ele não depende do prefeito, ele não depende de ninguém. Ele está lá trabalhando e ganhando dinheiro do concurso dele. O médico não tem concurso. E essa é uma das lutas nossas antigas, né? Marcelo sabe disso, que é a carreira de Estado para o médico. O médico tinha que ter um concurso federal para ele ser alocado em regiões distantes e a partir que ele for progredindo, ele pode chegar até uma cidade maior, um local maior, mas ele ia trabalhar com independência, saber que no final do mês ele ia ter o salário, ele ia ter direito a férias, 13º, como qualquer trabalhador. E o médico hoje não tem isso. Ele fica sujeito a essas relações espúrias com prefeitos. E esse é a tese que eu discuto muito hoje, Marcelo, você defenda isso lá no Conselho Federal de Medicina, que o SUS, do jeito que ele é montado, com municipalização, ele é um modelo assim que não dá certo, porque eu tenho o governo federal e o governo estadual que criam as políticas e o financiamento, mas quem administra é o município. Então, quando você pega um prefeito, igual o de Goiânia passado, que deixou a saúde largada, com o secretário que foi afastado, com o secretário que foi preso, né? Preso, com base em relatórios reais emitidos pelo Conselho Nacional de Medicina, que fundamentou a prisão dele. E a saúde fica o caos que ficou. Entendeu? Como que um município pode administrar uma saúde? Como que um município igual Caldas Novas, igual São Luís, igual Jaraguá, igual outros municípios aqui em Goiás, e eu estou falando de Goiás porque nós vivemos aqui, mas no Brasil inteiro é essa a realidade. Os prefeitos não cuidam da saúde, nem os secretários. Muitos secretários não são nem da área da saúde. Não sabem nem o que estão fazendo. Eles investem em ambulância, né? Para mandar para a capital. Cara, o que eu já atendi de menino que vem de longe com traumatismo no rádio, coisinha simples, viaja quase 600 quilômetros só para colocar um gesso. Então, assim, aquela época da ambulância, né, virou um boom aí dessas ambulâncias todas no Brasil inteiro. Então, assim, e o pessoal acredita que o SUS tem o lado bom dele, que é a parte de vacina, prevenção, tudo, mas a assistência é falida. O secretário, Marcelo, você lembra disso? Ele parou de pagar os anestesistas, né? Aí, não, mas o anestesista está cobrando 5 vezes a tabela do SUS. Mas ele não falou o valor da tabela do SUS, que era R$20. Ele estava cobrando 5 vezes, ele ia ganhar R$100 para fazer uma anestesia. Ou seja, não tem lógica. Como é que você entra numa sala para anestesiar um paciente, o paciente está ali na sua mão, a vida dele, para ganhar R$100, R$200? Cara, isso é um absurdo. Não sabe nem que dia que vai receber, porque ele não pagou os anestesistas, os caras sem receber. Então, assim, você pega aqui em Goiânia o IMAS, vários hospitais aí, o IMAS deixou de pagar. O dinheiro do IMAS ia tudo para o caixa da prefeitura na gestão passada. Parou. Então, os hospitais gastaram, investiram, operaram, pagaram os impostos que emitiu a nota e não recebeu. Então, como é que você quer que o município consegue tomar conta da saúde da população com dignidade? Não tem lógica isso, entendeu? Então, assim, é um modelo que se não tiver uma mudança nesse modelo, e eu não vou ver isso, com certeza, né? Porque eu acho que eu não vou ter idade para ver isso, mas a saúde vai continuar esse caos que é. Eu não entendo, mas por que posto de saúde tem que ser tudo parede descascada, cadeira quebrada, sabe? Então, assim, a medicina hoje é realmente assim, eu não recomendaria para um amigo meu que o filho dele fizesse medicina, mas eu tenho muitos amigos que me pedem, né? E falam, por quê? Tá? Acaba que você fala, não, faço, né? Eu não posso falar nada, porque eu tenho, como eu disse, tenho 4 filhos médicos, né? Como é que você vai falar para o filho do outro não ser, né? Mas está difícil hoje, está difícil. E eu fico feliz e agradeço demais a vocês da cirurgia plástica por trazer esse tipo de debate. Eu acho que a população precisa entender que o médico não é responsável pelas mazelas da saúde. Os gestores têm, de uma maneira geral, colocado sempre a culpa no médico. Você entendeu? E isso é horrível, né? Do jeito que nós estamos hoje. Engraçado, acho que foi Hipócrates que disse que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E o que a gente observa hoje na medicina, essa grande quantidade de faculdades, é que o número em excesso virou um veneno.
Sim. né? E a gente tem tá observado certinho. de uma forma bem ampla que essa é uma correto. realidade. É uma realidade que quem forma hoje ele não consegue emprego. E infelizmente a realidade que nós estamos vendo é que nós vamos ver médico trabalhando de Uber para poder pagar FIES porque não consegue. Saem todos endividados hoje da faculdade. Todos assim, né? A grande maioria saem endividados. E a gente não pode desrespeitar o Uber, né? Só que Sim, não. a gente entende que você está falando assim, você não precisa estudar tanto e investir tanto para ser Uber. Você compra um carro e é Uber. Mas assim, no sentido do investimento que ele fez, ele não poder trabalhar na área dele, ter que procurar uma outra área que seja mais rápido e prático para ele poder desenvolver isso. E a gente observa que, assim, em geral, esses estudantes eles entram na faculdade sem saber o que é a realidade do mercado. Eu acho que uma coisa que a gente tem que divulgar mais é falar assim, olha, Concordo com você você. quer ser médico, mas você quer enfrentar esta realidade, uma realidade que não tem emprego, se você conseguir um emprego no interior não vai ter estrutura e você ainda corre dois riscos. Um de você tomar um calote por não ter um contrato adequado. Outro de você ficar mais famoso que o prefeito ele te mandar embora por causa disso. Sim. Porque em 2, 3 anos vai ter uma eleição, você é um tão excelente médico que eles vão propor que você seja o próximo candidato da região para resolver o problema. Aí você vira adversário político. E aí você vira adversário político. Então, assim, é uma realidade que é isso que vale a pena ser discutida, que de fato essa carreira médica que deveria ter, inclusive no Estado, se a gente pegar o salário do Estado nos últimos 10 anos, o salário do médico no Estado tem uma perda de poder de compra próxima de 300%. Ou seja, o que há 10 anos ele fazia, hoje ele só faz com esse mesmo salário 1/3 do que ele fazia. Como que um médico pode atender de forma adequada um paciente se ele está doente num ambiente desse? Quem cuida de quem cuida, né, Marcelo? Exatamente. Como que ele vai desenvolver a sua prática se ele não tem nem condição de pagar as contas da casa dele com aquilo ali, investir em estudo, livro, congresso, porque para ir para um congresso ele vai gastar com hotel, ele vai gastar com alimentação, ele vai gastar com transporte, avião. O própria inscrição do congresso, ou seja, é um custo elevado para poder retornar para aquele paciente o melhor. Então, assim, realmente a gente está falando de um sistema que faliu. Sim. Todo equivocado, não dá mais. Esse ano a gente teve um exemplo espetacular do quanto que a medicina já está caminhando para um lado errado. Na UFG, o concurso mais concorrido não foi a medicina. Informática. Foi inteligência, o curso de inteligência artificial. As maiores notas e a concorrência foi para o curso de inteligência artificial. Ou seja, as pessoas mais inteligentes estão fugindo já. Sim. Né? Que é o óbvio. Né? Fala, não vou fazer alguma coisa. Mas se não quiser. É lógico que as notas da medicina continuaram altas, tudo, mas pela primeira vez foi superado. Né? E assim, são sinais que a gente já está falando há anos para a população e tá aí, ó. E o mercado de trabalho, e isso aí vai vir uma enxurrada que já está acontecendo, vai ter pessoas depressivas, ansiosas, suicídio, né? Infelizmente, que é o que a gente está vendo, né? A população médica está cada vez mais adoecida, já estava já anos atrás, décadas atrás, vai vir uma enxurrada de pessoas mais doentes, despreparadas. Sim, é extremamente complexo. E é o que eu sempre falo, enquanto o governante, que tem a caneta na mão, dá a canetada para abrir mais escolas médicas e liberar essa palhaçada, só que esse cara que dá a canetada, ele vai tratar lá no Sírio, no Einstein, na Redditor, né? Ele não vai aonde essa população de profissional despreparado está atendendo. Então, para ele, tanto faz. Né? É assim, vai continuar isso aí. E muita gente aplaude isso, eu não sei como. Na semana passada, nós tivemos uma declaração do Bill Gates, naquele programa do Jimmy Fallon, em que ele disse bem claro que nos próximos 10 anos a profissão de professor e de médico acabaria porque seriam substituídos pela inteligência artificial. Como você tem visto isso no Brasil? Porque, apesar dele falar isso, assim, ele não tem um controle do que pode ser feito no Brasil, o despertar para isso e da nossa realidade. Como a gente vê em relação a essa questão da inteligência artificial, né, nós sabemos aí que há 2 semanas foi declarado, inclusive por Bill Gates, eu esqueci o nome do índice, mas que
uma inteligência artificial superou o conhecimento de toda a população humana. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma realidade hoje que nós estamos vivendo que já não tem emprego suficiente para absorver a população médica que é formada hoje no país. E nós temos, ao mesmo tempo, uma revolução que está ocorrendo no mundo inteiro, que é a inteligência artificial, e que está prometendo substituir todo mundo. Eu acho que essa é uma tendência que em algumas áreas não tem volta mais. O que vai acontecer com a inteligência artificial na medicina vai ser a precisão de diagnóstico. Então, essa pesquisa aí, ela mostrou o seguinte, você pega um exame de uma biópsia, né? Então, a inteligência artificial analisa milhares de imagens daquela mesma doença, entendeu? De várias doenças. Então, se ele olha a lâmina, ele consegue identificar com a precisão muito alta o diagnóstico até em fase inicial, porque ele consegue ler e interpretar aquilo porque ele foi treinado para isso. Então, a inteligência artificial ela é treinada de uma maneira global e que realmente todo o conhecimento está lá, que o nosso cérebro, por exemplo, não tem essa capacidade de entendimento todo. E aí, mas na medicina existe aquilo que eu disse, né? A relação humana ela ainda é interpessoal e provavelmente será durante muito tempo, porque as pessoas precisam desse contato, dessa relação biopsicossocial. Então, a relação médico-paciente, ela se torna assim, extremamente importante. Isso poderá mudar, porque nós poderemos ter a relação por telemedicina, alguma coisa assim, mas eu, por exemplo, não consigo fazer um exame sem tocar, sem avaliar, sem sentir, sem ver a mobilidade, como que está. E isso a inteligência artificial não vai ter como fazer. Certo? Ela vai ter como fazer a avaliação de alguns exames. Você pega uma ressonância, você pega um exame de raio-x, você pega uma imagem de laboratório, você pega dados clínicos do paciente e faz ali, que são números. Então, ela consegue fazer no algoritmo, gerar tudo isso e chegar a um perfil, sei lá, lipídico seu, uma tendência que você tenha, porque você também tem que entender que no nosso tempo, na nossa base de dados, eu não tenho dados da minha infância, não tenho nem foto da minha infância, você entendeu? Você também não tem dados. Mas no futuro, nessas próximas gerações, todo o exame que você fizer, a foto, tudo que pertence a uma criança que vai nascer agora, que nasceu há pouco tempo, ela vai estar inserida nesse contexto de informação, nesse treinamento dessas inteligências artificiais. Então, eles vão saber tudo sobre você, tudo. Até o hábito, isso já acontece hoje. Você entra no carro, o ex te pergunta se você quer ir para o hospital, por exemplo. Já sabe que todo dia, naquele horário, eu vou para o hospital, ele já me pergunta, você quer ir para o hospital? Eu, sim. Entendeu? Então, ele já vai treinando esses hábitos, isso aí no futuro. Por que a China hoje ela está dando um passo além da inteligência artificial do que os Estados Unidos, por exemplo? Porque o chinês já treina e já tem dados da população há muito tempo. Então, existem dados do que o cara gosta de comer, o que ele faz, onde ele vai, tudo é monitorado na China. Então, essa informação dentro de uma inteligência artificial, ela faz com que nós tenhamos um algoritmo já com previsão de muita coisa. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar o médico como auxiliar no diagnóstico precoce, no tratamento, e tudo aquilo que você entende. Artigo científico. Né? Como é que você pega um artigo? Hoje você entra na Stanford, tem uma plataforma de inteligência artificial, Universidade de Stanford, Estados Unidos, você coloca o que você quer lá, você está pesquisando, um tumor, uma fratura, alguma coisa, ele te dá todos os artigos recentes, atuais, a tendência de tratamento mundial. Você pode escolher se quer artigo dos Estados Unidos, da Europa, da Índia, de onde for. Ele te dá tudo ali, faz um resumo, faz um levantamento de tudo, qual a tendência que tem em questão de minutos. Então, você usa aquela informação para cuidar do seu paciente, informações precisas de universidades, trabalho científico. Você não precisa mais ter uma assinatura de uma revista para esperar, vai chegar daqui um mês a próxima revista para você ler. Não, está tudo ali. Então, acho que a inteligência artificial ela vai ajudar a gente nessa questão do apoio. Mas o contato, você olhar no olho... Você sabe qual é uma das maiores queixas quando tem uma denúncia no CRM? Ele não olhou no meu olho, ele nem olhava na minha cara. Então, quer dizer, isso é importante para o ser humano. Eu conversar olhando para você, examinar, dar atenção. Eu acho que isso, a inteligência artificial, ela vai ter muita dificuldade de substituir. Mas as coisas automatizadas, a agenda,
consulta, esse treinamento, tudo, toda essa parte automatizada que você faz no consultório, exames, tudo isso vai ser dominado. Isso não resta dúvida nenhuma. Em pouco tempo. Eu tenho a seguinte ideia. Eu acho que. Eu chutaria, né? Que tudo é acho. A gente não sabe, né? Daqui a 10 anos. É muita coisa. Há 5 anos atrás você nem ia imaginar o que está acontecendo. E nem que ia ter pandemia, né? Que deu a pandemia deu um tapa no globo. Eu falo assim, que deu umas giradas, jogou mais pra frente, empurrou tudo. Eu realmente não sei, mas eu chutaria que não. O que eu falo hoje em relação à inteligência artificial é que a inteligência artificial não vai substituir o médico. A inteligência artificial, agora, o médico que não usa inteligência artificial vai ser substituído pelo que usa a inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio como uma ferramenta espetacular. E isso sim, quem não se adaptar a isso, mas não adianta. É o médico sempre sendo o piloto, o coordenador dessa inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai ser, eu falo como se fosse um assessor. Eu falo que é como se fosse o juiz. O juiz tem um assessor dele. O assessor lê o processo, vai discutir com ele tudo, né? Às vezes monta a peça, o juiz vai lá, corrige. A inteligência artificial faz a mesma coisa pra gente. A gente ganha tempo, otimiza. Agora sim, os hospitais vão diminuir a quantidade de profissionais lá dentro, né? Vai diminuir a quantidade de máquinas, né? Vai concentrar numa só. Atualmente, eu estou fazendo parte da Comissão de Inteligência Artificial do CFM. Criou-se agora nessa gestão uma comissão. Eu faço parte dela. A gente vai discutir porque não tem uma legislação em cima da inteligência artificial e a gente tem que entender esses fatos. Um detalhe básico disso, por exemplo, você pega e coloca todos os dados do paciente dentro lá para ser analisado e numa dessa vai o nome dele completo com RG e tudo. Isso cai na rede. Como que nós vamos frear isso daí? Porque a partir do momento que você colocou ali, cai para o mundo. Então não vai ter que ter normas éticas, até que ponto a gente vai poder usar isso daí, né? Aí já entra a lei da LGPD, essas coisas todas. Então, assim, eu falo que é fundamental. Na parte de pesquisa, então, nem se comenta. Acabou. Né? Pesquisa, você tem que usar tudo isso mesmo. Né? Os caras sabem, tem um site, o cara te explica direitinho como é que você faz uma pesquisa. Você não está copiando a pesquisa, você está fazendo dentro de um cronograma de inteligência artificial em que ele te ajuda a você criar a sua pesquisa com os dados que você tem. Agora, deixa eu te contar uma historinha interessante. Eu lembrei de outra também, interessante. O Conselho Regional de Medicina tem um serviço de ouvidoria. Então, um serviço que fica ligado 24 horas e as pessoas ligam para orientação. Esse dia eu estava de plantão na ouvidoria e me ligou uma senhora para fazer uma queixa do médico, para reclamar de um médico, né? E aí ela virou para mim e falou assim, doutor, e o senhor não vai acreditar, esse médico, ele foi me atender e fazendo as anotações tudo com caneta, ele não tinha nem... Como é que eu posso confiar no médico que faz as anotações ainda com caneta e tal, e passa receita de papel? Eu falei, minha senhora, mas é assim, o médico não quer dizer que ele é ruim, não, porque está fazendo um negócio todo. Então você vê que essa percepção que nós estamos conversando, de que as pessoas que não entrarem, os médicos não entrarem nessa tecnologia, eles vão de alguma maneira serem afastados, né? A pessoa pode chegar daqui uns dias no consultório e falar, mas você não tem um agendamento eletrônico, não quer, você tem que ligar para agendar, não vou nesse médico, entendeu? Você não, né? Então, assim, o mundo vai mudando, né? Essas transformações vão acontecendo, só que isso está acontecendo de uma forma extremamente rápida, né? Em gerações passadas, isso era lento, essas mudanças, entendeu? A coisa ia devagar. Hoje é de uma velocidade. O que você discutia 5 anos atrás, hoje você não discute mais. O que você falava sobre internet, tudo há 2 anos atrás, antes da OpenAI, você não fala hoje mais, acabou tudo, mudou tudo. Hoje você faz o que você quer com inteligência artificial, você não tem dúvida mais para nada. Você escreve, você conversa ao vivo aqui o chat GPT, pergunta para ele, ele te responde, olha, analisa, olha o microfone. O que eu faço com isso? Não, você faz isso, isso, isso. Então, mudou tudo. O contexto hoje é um negócio fantástico. Assim, você nunca, a gente imaginava que ia chegar a um ponto desse, e daqui 5 anos você pode ter certeza que tudo mudou. Vai estar melhorando tudo isso, né? Tudo mudou. Então, eu falo que a gente deve usar, né, o chat GPT, a inteligência artificial, tudo isso, mas deve checar tudo que você recebe. Porque a partir do momento que você pega uma informação e você
né, com a sua autoridade, divulga aquilo, sempre não deixe de revisar. Né? Eu já vi várias vezes referências bibliográficas que não existem, né? Ele cria coisas ali, mas é o que vem processado, né? A inteligência artificial ainda está aprendendo, né? Ela sabe mais Bora que todo perguntar mundo. aqui ao vivo o que, é que ela acha disso? Quem? Perguntar aqui pro chat GPT. É. Oi, boa noite, tudo bem? Opa, tudo ótimo por aqui. E você, como tá? Tudo Se bem. quiser bater um... Eu queria saber o seguinte, você acha que a inteligência artificial vai substituir o médico na sua profissão? Ah, ótima pergunta. Olha, a inteligência artificial já está ajudando muito na medicina, principalmente com diagnósticos e análise de dados. Mas substituir o médico no sentido de tomar as decisões, conversar com o paciente e ter aquela empatia e sensibilidade humana, aí já é outra história. A IA vai ser uma ferramenta super poderosa, mas os médicos continuam sendo essenciais. É uma parceria, não uma substituição. Muito obrigado, boa noite. Ela não quer perder o emprego, né? Ela tá... Ela tá falando que a gente quer escutar. Exatamente. Entendeu como é que tá, Fabiano? É desse jeito, entendeu? Você não mudou tudo, né, o negócio. O que vocês veem hoje? Por exemplo, nós estamos falando aí de um sistema falido de saúde, tanto para convênios quanto para o SUS. Quais as medidas seriam necessárias aí para modificar a realidade que nós estamos vivendo hoje em relação à profissão médica, seja em convênios e seja no SUS? Acho que nós temos que voltar esses gestores a respeitar o médico como ele deve ser respeitado, Fabiano, entendeu? Se diminuísse a corrupção, já estava ótimo. Né? Eu já estava assim, muito feliz se diminuísse a corrupção dentro do sistema de saúde. Claro que aqui ninguém está aqui para acusar ninguém, mas o que a gente ouve, né, o que a gente vê é uma dificuldade muito grande dos recursos chegarem aonde tinha que chegar. E eu já citei aqui o exemplo do IMAS. Você imagina, todos os funcionários públicos municipais são descontados deles a cota do IMAS. E para onde foi esse dinheiro se ele não me pagou? O dinheiro foi para algum lugar. Não estou dizendo que foi roubado nem nada, mas houve algum desvio do dinheiro no sentido de foi usado para outra coisa, não foi usado para as finalidades que aqui tinha direito. E o que nós estamos vendo hoje é o seguinte, alguns discursos, né, isso eu cheguei a falar para o prefeito, Sandro Mabel, quando ele falou que ele foi na unidade de saúde e disse que ele não apontou para o médico, a consulta que ele estava pagando para o médico era de R$ 1.600, que era mais fácil ele levar para o Orion, que lá a consulta era 700. Aí eu disse a ele o seguinte, eu acho até que a conta dele está certa. Se ele gasta X milhões naquela unidade para atender X pacientes, então talvez a relação consulta-paciente, consulta-investimento seja de 1.600 mesmo, mas não é culpa do médico. Então ele não pode falar que ele está pagando para o médico aquela consulta. Né? Eu disse isso claro para ele, ele entendeu essa conta. E eu pedi para ele que não fizesse. Por quê? Quando ele fala isso, ele gera um sentimento na população que está esperando. Quando aquele vereador chega lá dentro e mostra, o médico está aqui dormindo, que ele faz aquela palhaçada toda, a população, quando vai, está nervosa, está sofrida, ela agride o médico. Então, nós estamos vivendo situações em que o médico está sendo agredido, ele não está sendo pago, ele não está sendo respeitado, ele está trabalhando sem condições mínimas, não tem exame para ele fazer, não tem medicamento. Teve situações agora recentes que o paciente teve que sair e ir na farmácia comprar o medicamento para o médico fazer dentro de um posto de saúde, entendeu? E você pega agora, nós estamos num grande movimento aí com o IPASGO. O IPASGO fez uma mudança de sistema, ele deixou de ser autarquia estadual e passou a ser plano de saúde. Só que nessa mudança ocorreram inúmeras irregularidades, glosas indevidas, falta de pagamento, o caos, entendeu? E nós estamos vendo como que vai fazer para os médicos receberem isso dentro de um contexto digno. Nós N reuniões com o IPASGO, levando médico lá, aquela confusão toda, reunimos com o presidente anterior, com o presidente agora. E está desse jeito. Então, assim, se não houver por parte dos gestores um respeito pela nossa profissão, e esse é o meu medo, né? Porque quando você tem um quantitativo enorme de médicos querendo entrar, porque estão formando muitos médicos, acaba que isso é um mercado, né? Acaba que a qualidade e o preço e o respeito acaba que diminuem, né? E quem sofre com isso é a população, de alguma maneira, né?
Porque o objeto final é o atendimento à população. Então, essa falta de respeito com o médico e jogando sempre a culpa do... Não, porque o médico está dormindo, o médico está aqui, o médico... E não é assim, né? Foi o que eu disse para o prefeito. Ele não pode colocar na mesma panela, né, todo mundo. Se ele encontrou um médico que realmente está fazendo alguma coisa que não condiz com a boa prática médica, ele pode denunciar o médico. O Conselho Regional de Medicina não tem o menor pudor em avaliar e julgar o médico que está fazendo aquilo que possa ir contrário aos ditames éticos. Se a nossa função, uma das funções do Conselho é adjudicante. E o número de processos hoje, né, como eu já falei aqui, aumentou demais. Nós estamos trabalhando, tem julgamento toda semana, terça e quinta, entendeu? Um quantitativo enorme de julgamentos. Então, mas você não pode colocar na panela todo mundo, porque nós temos excelentes médicos que se dedicam, que trabalham, que estão lá para atender a população com seriedade, e ele coloca tudo isso na panela, ele faz com que o médico acabe que ele seja agredido no seu local de trabalho. Isso está errado. Então, essa situação, para mim, é crucial. Acho que as pessoas, os gestores, têm que valorizar aquele profissional que está ali. Não é porque ele é melhor do que o outro, é porque ele está ali numa função extremamente importante, vital, de salvar vidas. Como tem que respeitar também os outros. Não viu aquele caso de Trindade, o caso que levaram o médico preso porque um vereador chegou, um assessor dele, e começou a criar caso, dizendo que ele podia entrar, podia fazer isso. Aí chamaram a polícia e levaram o médico preso para a delegacia. De plantão, leva o médico preso para a delegacia. Pô, isso é uma falta de respeito muito grande, né? Um vereador, um assessor de vereador não pode ter essa autonomia para chegar no seu local de trabalho, invadir e chamar uma polícia sem a menor chance de defesa para o médico que está trabalhando. Então, são esses fatores que eu acho assim, os mais preocupantes no momento, né? Esse respeito à nossa profissão. E é isso que eu sempre digo, que as entidades médicas, do CFM, CRM, Associação Médica, sindicatos médicos, as sociedades, especialidades, têm que lutar diuturnamente para essa dignidade médica. Senão, meu amigo, nós estamos enrolados. Fabiano, eu tenho certeza que o que falta realmente é tratar a população com dignidade. Porque hoje nós temos uma medicina para pobre e uma medicina para rico. Quem tem um pouco de condição vai ter um tratamento melhor. E a população que depende do SUS, infelizmente, quando é lá na frente, no tratamento, é óbvio, você falou muito bem isso, vacina, prevenção, cuidados, não sei o que lá. É fantástico. O SUS funciona espetacularmente bem. Falei exemplo para o mundo todo. Só que nós tratar uma paciente com uma vesícula inflamada, um trauma, um TCE, essa pessoa vai morrer. Ela vai morrer. A gente escuta muito falando assim, se eu for viajar para fora do país, a medicina lá é muito cara. Eu falo que ela não é muito cara lá fora. Ela é o preço que custa a vida das pessoas, oferecendo o que tem de melhor. Então é sempre caro. Então a medicina boa, ela é cara. Só que, infelizmente, os governantes não investem o que realmente vale na vida das pessoas. E para isso, tem que investir bem. O Estado é a empresa mais rica do nosso país. Ela seria a empresa certa para investir nos melhores profissionais. Aí que entra o médico de carreira, o médico de Estado, Sim. que existia antigamente. Né? Eu sei que há Do 30, INAPS. 40 anos atrás, Era o o médico médico recebia a do mesma INAPS. coisa que um promotor, que um juiz, era semelhante. Hoje nem se fala, porque está sendo jogado de lado. Agora você imagina falar assim, não, olha, nós temos. Nós vamos pegar aqui a sociedade de ortopedia, né? Quantos hoje tem aqui uns 500 ortopedistas aqui na cidade? Por aí. Né? No estado? Vamos colocar isso. Estado, é. Você acha que 500 ortopedistas não daria conta de tocar todo? Né? Tem até demais, se for ver. Mas você faz um concurso, você pega os melhores, vai pagar o quê? Pagar a mesma coisa que um juiz ali para ele. Entendeu? Olha, vai ser exclusivo do Estado. Se sobrar tempo, né, pode até fazer o que ele quiser ali na carreira dele, ou não sei como é que vai ser isso aí. Cumprir o horário dele, Entendeu? né? Então, se você fizer isso, não adianta você montar um palácio de um hospital se você não coloca bons profissionais lá dentro e que dê conta do recado da população. Então, os governantes têm que criar vergonha na cara e investir o que realmente vale a vida das pessoas. Porque enquanto esses governantes dão a canetada e quando passa mal, corre pro Ciro e pro Einstein, aí fica fácil demais. Porque a população que votou nele, que toca o país, morre na fila do SUS. Então tem que investir realmente o que vale a vida. Né? E todo mundo hoje em dia está no caminho oposto.
né? A quantidade de médico aumentou, está colocando essas pessoas de qualquer jeito. Né? A gente vê o exemplo aqui que, infelizmente, o prefeito colocando médicos que não são pediatras para atender as crianças. Isso está muito errado. Né? Mas é respeitar a dignidade humana. Esse é o básico de tudo. E os governantes não estão investindo o que vale a população. Criar mausoléu, estrutura grande para ganhar voto, é bacana para a eleição. Só que as pessoas continuam morrendo. E o que vocês veem hoje em relação a esse médico que está formando? O que vocês passariam de conselho para ele? Eu vou dizer aqui, Fabiano, para você e para todos aí que estão assistindo esse podcast, o mesmo que eu falo para meus filhos, né? Trabalhem, estudem, né? E façam o diferente. Porque o que diferencia um médico do outro, né? Assim, é o conhecimento que ele tem, principalmente na hora que complica. Então, fazer uma cirurgia certinha, a gente faz. Qualquer médico estudou, tem um conhecimento profundo ali da anatomia, da técnica cirúrgica, ele opera, né? Mas a cirurgia, né, como tudo em medicina, tem resultados que são imprevisíveis, né? E aí ele tem que resolver esse problema, que é a grande dificuldade que eu vejo, por exemplo, das pessoas que não são médicas fazendo procedimentos médicos, porque a hora que complica, ele não sabe resolver, entendeu? Então, a hora que você tem um paciente que teve um resultado diferente, é a hora que você tem que estar em cima dele. Não é porque você errou, porque você preza pela vida e pela situação do seu paciente. É você estar atento, responder ao paciente, sempre valorizar as suas queixas, conversar com ele, explicar o que está acontecendo, fazer tudo aquilo que ele espera de você, que é a atenção sua, né? O seu cuidar. E para isso você tem que estar bem preparado. Então você tem que estudar, se você resolver fazer uma residência, hoje o pessoal está muito preocupado com carga horária. Não, residente tem que ter 60 horas, que não sei o quê. Que nada, cara. Residente é a hora que você tem para aprender. Você tem que se matar nos 3 anos da residência, porque depois que você sai da residência, acabou. É só você e sua consciência. Então, na residência, tem seus professores lá, os staffs, para te ensinar. Então, é o período que você tem mais que se envolver com a situação da especialidade que você escolheu para você, é na residência. Então, não tem porquê, sei lá, não, Deus, ó, meu horário aqui, tô indo embora, tchau. Não existe isso, né? Então, assim, eu penso que você se preparar e ter essa consciência de que você está lidando com pessoas, com seres humanos, com você, que querem ser atendido, como você também gostaria de ser atendido, e saber resolver naquele momento de dificuldade, eu acho que esse é o fundamental, né? Quer dizer, você tem que ter esse olhar médico, esse olhar humano mesmo para as pessoas e tentar resolver da melhor maneira possível para que, mesmo diante de um sofrimento, ela passe aquele sofrimento com tranquilidade, com respeito, com dignidade, até na hora da morte. Eu acho que a gente tem que ter respeito e dignidade até na hora da morte. Então, a gente tem que saber, e o médico vive disso, o médico vive com isso todos os dias. Então, se você esquece isso, não valoriza o que o paciente está te falando, nem nada, você acaba que vira uma máquina, né? Talvez com muita inteligência, isso aí não está tratando o seu doente como você tem que tratar. Então, o conselho que eu dou para os meninos aí é que realmente estudem, sejam atenciosos, sejam cuidadores dos seus pacientes, levem a ele aquilo que ele espera de você, né? Que é a sua atenção. Né? Converse, examine, faça tudo que você aprendeu na faculdade com todo carinho e respeito à pessoa humana. Olha, o recado que eu falo para os meninos é o que eu tenho falado já há alguns anos. Né? A gente tem contato grande, às vezes, na residência, com o pessoal mais jovem, e nessas andanças aí de até eleição, essas coisas, a gente tem um contato muito grande com os meninos mais novos. Então eu falo que o foco da vida deles, fala assim, olha, talvez não era o momento para fazer medicina, né, para vocês. Mas se você já fez, vamos pensar em outra coisa. O foco da sua vida agora tem que ser passar numa residência médica. Do mesmo jeito que um advogado é passar na OAB, o foco tem que ser passar na residência. Ah, não passou? Vai estudar. Vai estudar, tenta dar o plantão, vai estudar. Tem que ter uma residência médica. Não é e nunca foi desmerecendo quem não tem a residência. Isso é muito importante para que todos saibam. Porque eu conheço excelentes médicos que às vezes não conseguiram passar na residência e desempenham uma função espetacular, mas estudaram muito. Então, e a residência, você fazendo um curso
né, de residência médica para alguma especialidade, vai pegar aquele nicho de concorrência sua e diminuir muito, drasticamente. Não vai estar mil maravilhas, mas vai melhorar muito para você. Então é que eu falo, né? Que nem o pessoal fala. O advogado, não é todo advogado que consegue virar juiz, né? Só as melhores notas, né? Na medicina, para você pegar especialidades mais concorridas, você tem que ter as melhores notas. Não adianta querer o governo vir impor mais cotas para isso, que não vai ter staff para tudo isso, não vai ter estrutura, não vai ter hospital para isso. Nem paciente para operar, paciente para atender, não funciona dessa forma, né? Mas infelizmente o governo vem pressionando dessa forma muito errada. E o lesado no final vai ser a população menos favorecida. Então, tenha o foco na vida de vocês como a residência. Não conseguiu, tenta de novo, tenta de novo. Aí a pós-graduação. Eu acho a pós-graduação fantástica, mas ela é um caminho para estudo, para você se aprofundar em determinada área. É claro que não pode divulgar, a gente já sabe como é que funcionam as normas, tudo, mas eu acho que a pós-graduação também é um meio de estudo e tem que fazer. Você quer fazer, faça. Eu acho fantástico, sim, mas o foco é a residência médica. Esse é o outro grande problema, né? Você só fala problema, Mercado, né? Até né? agora a gente não falou nada, você falou pouca coisa boa aqui, mas é o funil, né? A residência médica ela se tornou um funil. Porque, cara, você forma muita gente e não tem vaga de residência médica. Então ela virou um funil. Então, para você chegar a isso que o Marcelo está falando, você tem que conseguir passar por mais esse funil que é a residência médica. Então, o aluno que sai da faculdade, ele tem que os 2 últimos anos da faculdade, ele tem que ser assim 2 anos de preparação para ele passar na residência. Tem que estudar muito, né? A fase dos 2 últimos anos da faculdade é os 2 anos que ele tem que se dedicar ao máximo para tentar passar por esse funil da residência. Bom, e se ele não passar na residência? Aí eu tenho hoje um quantitativo de médicos enorme. A grande maioria não passa na residência. Eu diria que chega a beirar quase 70% dos médicos não consegue passar. E aí, se não entra na residência, ele vai deixar de ser médico? Não. Ele vai continuar sendo médico, né? E seguindo os mesmos princípios que norteiam a medicina. Então, assim, eu acho que o fato dele não passar na residência não necessariamente o torna um péssimo médico. Ele pode ser um bom médico, trabalhar, exercer com dignidade a medicina e com tranquilidade que ele não conseguiu passar numa residência. Então, a residência é um problema, assim, outro muito grande. Mas falando de coisas boas, né, porque também a gente não pode encerrar aqui, medicina é uma grande profissão, Fabiano, é uma profissão que realiza muito, é muito gratificante. Tem coisas que não tem preço, né? Então, a gente encontrar um paciente que eu encontrei esses dias, que eu operei ela há 20 anos, né? Teve um acidente gravíssimo e sobreviveu. Hoje chega lá com a filha, com o filho, entendeu? E fala para você, olha aqui, ó, isso aqui me salvou, tal. Então isso é uma coisa assim, que nada paga isso. É um sentimento enorme, né? Sabe? E isso é muito gratificante. É uma profissão muito bonita, uma profissão que te dá muito prazer em exercer a profissão, porque você está lidando com pessoas e você impacta positivamente na vida das pessoas. Então, vocês são cirurgiões plásticos. Vocês fazem uma cirurgia plástica numa pessoa, você muda a autoestima, a qualidade de vida, a vida da pessoa muda. Então, isso é fantástico. Você interferir na vida de um ser humano para melhor. Então, isso é um negócio brilhante, né? Não tem profissão que te dá essa alegria, esse prazer de poder ajudar as pessoas, né? Você salvar uma pessoa que está ali, às vezes, na beira da morte, e você recuperar essa pessoa. Então, assim, é muito gratificante. Eu ainda acho que a medicina, com todas as dificuldades que nós falamos aqui, ela ainda é uma bela profissão, uma profissão que traz para a gente uma gratidão muito grande, né? E isso não tem nada que paga isso, né? Você está em algum lugar e chega alguém e fala, nossa, olha, você estou andando aqui por você. Tem um paciente que ele chegou para amputar a perna. Aí um belo dia ele está lá correndo a maratona de São Silvestre. Aí chega a mandar foto para mim, eu tô aqui da maratona, agradeço a você. Então isso é um negócio assim que você fala, poxa, velho, sabe? É um negócio assim, muito bonito. Isso. Bacana. Medicina é fantástico. Nós estamos encerrando, né? Já pelo andar da Já hora. falamos Tá bem. muito bom. Passa As rápido, discussões né? que passa Poxa. muito rápido e eu acho que tem até mais assuntos que a gente poderia discutir. Talvez a gente até retorne aqui com vocês para a gente estar falando. Eu queria só que, se alguma pergunta eu não fiz,
que você gostaria que eu tivesse perguntado e quisesse responder. Fabiano, eu vim aqui sem nem saber o tema do debate. Me surpreendeu muito você, a forma como você conduziu. Então, assim, eu não tenho. Sim, estou muito satisfeito com tudo que você perguntou, com o que nós debatemos aqui. E eu estou assim, extremamente grato à sociedade cirurgia plástica por trazer esse tipo de debate, porque eu acho que as pessoas, a população, os médicos jovens, todos precisam ouvir algumas coisas que nós conversamos aqui. Então, você está de parabéns aí pela ação. Inclusive, vou recomendar para a nossa sociedade de ortopedia que também faça algo nessa linha, porque não é só você discutir aspectos técnicos. Você fez uma mesa aqui, talvez você estava discutindo técnica de cirurgia, esse negócio todo. Mas o que nós conversamos aqui vai além disso, entendeu? Fala sobre ser médico, isso é muito importante. Então, eu agradeço muito, você está de parabéns. Em nome do Conselho Regional de Medicina, eu queria aqui agradecer profundamente a oportunidade de poder debater isso que nós conversamos aqui. Falta isso na nossa sociedade. Acho que as outras sociedades também poderiam debater isso. Nós temos pessoas aqui no estado que são grandes exemplos de vida, de medicina, que poderiam contribuir muito, né, por tudo isso que nós conversamos. Eu acho que você está de parabéns. Fabiano, só te agradecer mais uma vez o convite, né? Bate-papo muito bom, gostoso. E para quem está assistindo a gente aí, saiba que a medicina é uma profissão maravilhosa. Se esse é seu sonho, eu falo, vai atrás do sonho. Mas tem um detalhe, gente. Se o seu filho, né, e você que está aí escutando, ou você que está fazendo, prestando prestar medicina, se você não tem as melhores notas, não faça medicina, tá? Pelo bem da sua saúde mental no futuro e pela saúde da população. Medicina não é para qualquer um, tá? Temos limites e temos critérios para tudo isso, tá? Fica um recado aí. Bom, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, eu quero agradecer a presença de vocês, né, Robson e Marcelo, por ter disponibilizado um tempo aqui na noite que poderia estar com a sua família. Vocês disponibilizaram para estar aqui conosco, discutindo esse tema que é maravilhoso, que fala sobre a medicina, sobre ser médico. E agradecer de coração, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Fantástico. Parabéns. Bom A demais. gente que agradece.